Boa noite a todos, boas-vindas a vocês que estão em casa, mas mesmo assim são bem-vindos a esse culto, né? É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma noite, fazendo um louvor a Deus, né? Um louvor que seja online, mas nós estamos aqui, vocês estão na casa de vocês. Então eu quero convidar a todos para estar se achegando e separando esse tempo especial para a gente estar louvando ao nosso querido Deus. Eu vou estar tendo um momento agora de oração, para a gente estar acalmando a nossa alma e estar dedicando esse tempo em especial para o nosso Deus. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que nós temos, mesmo distante, Senhor, cada um nas suas casas, de estar te louvando, Senhor, de estar declarando, Senhor, que Tu és Deus, que Tu é o dono de tudo, Senhor, que nós temos essa liberdade, Pai. Te agradeço porque nós temos a tecnologia para nos conectar e nós podemos estar todos juntos, Senhor, te louvando. E para Ti, Senhor, Tu recebe isso, Senhor, da mesma forma, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada porque Tu és o nosso Pai que nos ama e nos cuida, Senhor, em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando agora a música das crianças. Então, se as crianças não estão aí com vocês, chamem elas. Nós vamos estar cantando Se Eu Fosse um Elefante. E eu gosto muito dessa música porque ela é uma música que fala sobre ser contente, olhar para quem a gente é e louvar a Deus, independente de como a gente é e da situação que a gente esteja. Então, vamos ser gratos, né? Independente de pandemia, né? Como o Gil falou, vamos ouvir a Deus, lembrar que Ele está com a gente e louvar Ele por isso. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero.
amém. Essa música tem falado muito comigo porque ela fala que no silêncio Ele está, né? E por mais que agora eu não me encontro muito no silêncio, minha rotina está bem maluca, como de muitas mães. Muitos daqui, eu sei que tiveram um tempo mais de silêncio no início, e muitos ainda se encontram em silêncio. E Ele quer que a gente vá para o silêncio. Ele está no silêncio. E eu tenho me perguntado, e eu já compartilhei com algumas pessoas, o que Deus quer de mim nesse tempo? O que Ele espera de mim? O que Ele espera de nós como corpo dEle, né? Como cristãos, como igreja. E eu sei que, graças a Deus, a gente como igreja já tem sido muito usado, né? Ações sociais a nossa igreja tem feito. Mas Deus quer mais também. Ele quer que a gente seja luz. E como que a gente vai ser luz? Conhecer-te eu quero mais. É isso que eu tenho procurado fazer. Porque eu percebi, eu sei, na verdade, eu sei disso. E Deus me tocou logo no início desse isolamento, que eu tenho muito ainda para conhecer dele. Tem muita coisa dele que eu não sei. Muita coisa da palavra dele que eu não sei. E que eu já esqueci. E eu preciso buscar mais ele. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu preciso disso. Então, eu queria trazer isso para vocês, te desafiar a estar buscando a ele, a estar procurando a ele, na palavra dele. E essa próxima música, ela fala de vários atributos dele, de vários nomes dele. Deus forte, nomes estranhos, né? E lindos, com seus significados, para a gente também estar refletindo sobre o quanto de Deus nós ainda temos para conhecer e para usufruir. Então, vamos estar cantando e louvando a Ele por cada um desses atributos e nutrindo no nosso coração esse desejo de conhecer a Ele. Conhecer mais e mais e mais, porque nós nunca vamos conhecer a Ele por completo, né? Só quando a gente estiver com Ele lá no céu. Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês e vamos estar louvando juntos. Cante com a gente essa música e vamos estar oferecendo esse louvor para Ele agora. Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas,
Romanos 8:28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um dos versículos que os cristãos, eu acho que mais gostam, né? Aqueles que amam a Deus, Deus age para o bem em todas as coisas daqueles que amam a Deus. Mas o que é esse bem, né? A gente às vezes é enganado achando que é o nosso bem-estar, é a nossa felicidade, é a nossa alegria, né? É os nossos sonhos realizados. E na verdade não é. O nosso bem aos olhos de Deus é a gente estar mais parecido com o Filho dele, Jesus, né? E refletindo sobre o que Deus quer de mim nesse tempo, e de todos nós, né, nos separando, nos isolando, para ficar sozinhos, para ficar longe às vezes da nossa família, daqueles que a gente ama, não poder abraçar, não poder ter aqueles momentos de afeto. E eu sei que muitas células já estão se encontrando, mas outras não podem. Muitos não podem ir na célula. Então, como que isso é o meu bem? Às vezes Deus permite essas coisas porque Ele quer que a gente cresça, né? Então, eu também separei os versículos 18 e 19 que vem antes desse, que fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu e o Willy assistimos uma live de um cantor gospel e ele fala que ele anseia pelo momento que nós vamos poder sair de novo, mas para que a gente possa realmente fazer a diferença. E eu fiquei pensando nesse versículo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E então eu fiquei pensando, vamos nos preparar, vamos levar esse tempo agora que a gente está sozinho, que a gente está isolado. Alguns já não estão tão isolados, mas está estranho, não está normal. Vamos levar a sério esse chamado de Deus para dentro, para conhecer a Ele, para realmente ser preparado para fazer diferença. Claro que a gente pode já estar fazendo a diferença, mas a gente pode fazer muito mais ainda depois, né? O mundo, com certeza, economicamente já está sofrendo, vai sofrer muito mais. Então, Deus vai precisar que a gente derrame o amor dele, a graça dele, que a gente ajude uns aos outros e que a gente deixe claro que esse é o amor de Deus. Então, que a gente encare esse momento como um momento de preparação, né? E escute a voz dele e leve a sério. Esse é o meu chamado para ti hoje e eu acredito que seja o chamado de Deus, né? Porque Ele colocou isso no meu coração. Então, vamos estar escutando a voz de Deus, vamos estar buscando a Ele, lendo a palavra dEle e nos preparando para fazer a diferença. Continuar fazendo como a gente já tem feito, mas fazer ainda mais quando a gente puder sair. Então esse é o meu convite para vocês hoje e nós vamos finalizar agora com a música Me Leva, meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, aos Teus pés. Vamos nos estar achegando aos pés dEle. Vamos estar nos humilhando, porque a gente só assim escuta a voz dEle. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei.
Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Boa noite, gente. Bem estranho eu estar gravando aqui agora. Só eu aqui em cima, só com a câmera aqui na frente. Algumas pessoas aqui na produção aqui, né? Mas as cadeiras aí todas vazias, né? Bem diferente. Antes da gente começar aqui, quero ter um momento de oração. Então, se você quiser fechar os olhos aí na sua casa, fique à vontade. Senhor, obrigado por mais um dia que a gente pode estar aqui. Obrigado pela equipe aqui da Aliança, Deus, que toda semana tem disposto um pouquinho do tempo aqui para estar vindo gravar os cultos aqui de toda semana, Deus. E te peço agora em especial para que tu toca nosso coração, para que tudo que eu fale aqui não venha nada de mim, Deus, mas que seja tu falando aqui com a gente e que a gente possa estar aprendendo alguma coisa e estar refletindo na nossa vida o que tu quer falar com a gente, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje a gente vai falar, então, um pouco sobre a história que se passa no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Mas antes da gente começar a leitura, vamos dar uma passada no que tinha acontecido até então. Então, o povo hebreu ele saiu do Egito, liderado por Moisés, né, passou 40 anos no deserto, até chegarem à Terra Prometida. E Moisés, quando eles entraram na Terra Prometida, Moisés já tinha morrido,
e o povo estava sendo liderado por Josué. Então, quando eles entraram e conquistaram o território, né? Porém, ainda haviam territórios a serem conquistados dentro do que Deus tinha prometido para ele. Ainda haviam partes onde era habitado por outros povos, né? E a ordem que Deus dá para eles era para acabar, para expulsar com aqueles povos das terras que pertenciam a eles, né? Que Deus tinha entregado a eles. A gente vai ler essa ordem agora que está em Deuteronômio 7, do versículo 1 ao 5. Diz o seguinte: quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Então, aqui nesse texto a gente vê o porquê da ordem de Deus de expulsar, de acabar com aqueles povos, né? Porque Deus sabia o que ia acontecer se o povo não obedecesse essa ordem, né? Eles iam acabar se misturando com esses povos e acabar se corrompendo e se afastando do caminho de Deus. Então a gente chega no livro de Juízes, né? A gente vai ter bastante leitura aqui, né? Do capítulo 1 e 2. A gente não vai ler todos os 2 capítulos, mas vamos ler vários versículos aqui. Peço para que vocês prestem bastante atenção aí para não se perder, né? Se por acaso você se perder, pode voltar ao vídeo, né? Que está tudo no YouTube aí, muito mais prático. Vamos lá. Capítulo 1 de Juízes, versículo 1 e 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então, depois da morte de Josué, o povo não tinha mais um líder à frente deles, né? Mas, mesmo assim, o texto começa muito bem, né? O texto de Juízes. O povo vai lá, pede direção a Deus, e Deus dá as ordens a eles, e eles começam, então, a conquistar essas terras que ainda não estavam sob seu domínio, né? Seguindo, então, as ordens de Deus. Mas quando a gente chega no versículo 19, as coisas começam a dar uma desandada, né? Vou ler aqui o versículo 19. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. E seguindo o texto mais à frente, a gente vê alguns exemplos do que eles fizeram com esses povos, né, que eles não derrotaram, que eles não expulsaram. Vou ler o versículo 27 e 28. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, nem o povo de Taanac, nem o de Dor, nem o de Ibleã, nem o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades. Mas os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra, quando Israel se tornou forte e impôs trabalho forçado aos cananeus, mas não o expulsou completamente. Então aqui a gente vê que o povo já não estava mais cumprindo totalmente a ordem que Deus havia dado, né? Deus tinha dito, tanto lá em Deuteronômio como aqui no início de Juízes, para os israelitas expulsarem esses povos, né, derrotarem esses povos que viviam ali, mas eles já começaram aqui, alguns, a simplesmente deixar o povo ali do lado, viver entre eles, e outros ainda conseguiram transformar esses povos em seus escravos, né? Já no capítulo 2 de Juízes, vou ler do versículo 1 ao 3 e depois do versículo 10 até o 15. Versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei de vocês do Egito
e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão a armadilha para vocês. Aí, agora a gente pula para o versículo 10, diz, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Já no versículo 11 em diante aqui, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então, o que começou a acontecer aqui é exatamente aquilo que Deus tinha dito lá em Deuteronômio, que iria acontecer se o povo não expulsasse aqueles povos, não obedecesse o que Deus tinha dito. Algumas coisas que são importantes a gente observar aqui. No versículo 10, ele diz que bastou uma geração ser passada, né? Uma geração que não obedeceu a Deus, a sua próxima geração já não conhecia o que Deus tinha feito por Israel. Então a gente vê aqui que as consequências da nossa desobediência hoje não afetam somente a nós, não afetam somente a nossa vida e das pessoas ao nosso redor, mas também podem afetar as próximas gerações, né? Então, conforme o povo foi se afastando de Deus, nesse capítulo 2, essa parte inicial, o capítulo 2 de Juízes ele é basicamente como um resumo de todo o livro de Juízes, onde o povo se afasta de Deus e entra num ciclo assim, que se repete várias vezes. Então a gente vai começar a falar agora um pouquinho mais sobre esse ciclo que eu denominei aqui como um ciclo de desobediência, né, nessa primeira parte. Então, talvez, voltando lá para o capítulo 1, quando a gente leu lá no verso 19, onde as coisas tinham até que começado bem, mas começaram a desandar, lá diz o seguinte, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Talvez a gente até pode ler a primeira vez e pensar, bom, o povo foi lá, começou a conquistar, mas eles não conseguiram, né? Não deu certo, né? O outro povo era mais forte, o outro povo tinha carros de ferro, né? Carros de guerra feitos de ferro. Mas no versículo 2 do capítulo 1, Deus diz que eu entreguei a terra em suas mãos. Então, na maioria, se a gente pegar o histórico do povo de Israel, do povo hebreu, sempre que eles iam combater com algum inimigo, com algum povo, alguma guerra, alguma coisa que Deus estava mandando eles lá, normalmente eles eram em menor número, eles tinham desvantagem em relação a esses povos, mas Deus dizia que ia entregar os inimigos nas mãos deles, e quem vencia de fato a batalha não era os israelitas pela sua própria força, pelas suas habilidades, enfim, né? Mas sim quem vencia a guerra para eles era Deus que entregava aquele povo para eles. Então foi isso que Deus tinha prometido aqui. Deus disse que ia entregar essa terra nas mãos deles. Então a desobediência dos israelitas foi sim uma responsabilidade deles. Porque eles não creram na promessa que Deus tinha feito. Eles não acreditaram que essa desobediência parcial, né, traria algum prejuízo para eles. E assim eles foram se afastando de Deus aos poucos. Começando a se misturar com a cultura desses outros povos e começaram a adorar outros deuses. Ali no versículo 11 e no versículo 13 citam ali que eles começaram a prestar culto aos Baalins, a Baal e a Astarote, que eram deuses pagãos, né, dessa cultura desses povos que viviam ali. E esse ciclo, essa desobediência que a gente vê ali no povo de Israel,
é exatamente o que acontece também com a gente hoje. À medida que a gente se afasta de Deus, à medida que o nosso relacionamento com Ele vai se esfriando, vai sendo esquecido, né? A gente acaba colocando outras coisas no lugar de Deus. A gente acaba adorando a outros deuses, né? A gente sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que se torna a razão do nosso viver, né? Algo que nos dá prazer, algo que nos anima, que nos motiva, algo que nos satisfaz. E essas coisas vão se tornando os nossos ídolos, né? E todos nós, acredito que sem exceções, a gente luta, né, contra os nossos pecados, a gente luta com as nossas tentações que a gente passa. Mas muitas vezes a gente cai nelas, a gente cai em pecado porque a gente não crê, a gente não acredita no que a Bíblia nos diz. Porque se a gente pegar esse versículo bem conhecido lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, na segunda parte do versículo diz que Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então aqui Deus está nos dando uma promessa de que a gente nunca vai ser tentado mais do que a gente possa suportar e que Ele, além disso, vai ainda providenciar um escape para a gente. Mas muitas vezes a gente esquece, a gente não acredita e a gente acaba caindo, então, nas tentações, acaba caindo em pecado. Nós devemos, então, identificar na nossa vida, nas áreas da nossa vida, aonde a gente está criando esses ídolos, né? Esses outros deuses que a gente acaba adorando. Pode ser nos nossos relacionamentos, na necessidade da gente ser aceito pelas outras pessoas, com adquirir bens materiais, né? Com status na sociedade, diploma, enfim. Várias coisas que podem estar tomando essa prioridade de Deus na nossa vida, esse primeiro lugar onde a gente deveria estar colocando Deus, né, e não essas outras coisas. O que tem feito o nosso relacionamento com Deus esfriar? Então a gente leu ali no capítulo 2, a gente foi até o versículo 15, e a gente falou então sobre esse ciclo da desobediência do povo, o povo de Israel. Mas esse ciclo ainda não está completo. Pelo seguinte, o povo então ele ia se afastando de Deus, e Deus então levantava juízes, né, levantava líderes no meio do povo para libertar o seu povo. Então vou ler aqui a partir do versículo 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então agora a gente chegou nessa segunda parte, onde a gente fecha então o ciclo, que eu citei aqui como um ciclo de libertação, né? Então, se vocês lerem todo o livro de Juízes, esse ciclo ele vai se repetir várias e várias vezes. O povo está lá, vai se afastando de Deus, vai desobedecendo a Deus, vai se corrompendo com esses outros povos que estão ao redor, adorando outros deuses, né? Até que Deus, com a sua misericórdia, levanta então um líder, levanta esse juiz, que vai lá e liberta o povo desse sofrimento, né? Do que eles estavam passando na mão desses outros povos. E enquanto esse juiz vivia, o povo vivia então um período de paz e se voltava novamente para Deus. Mas quando esse juiz se juntava aos seus antepassados, né, quando ele morria, o povo, então o texto diz ali que ele voltava para caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Então cada vez que esse ciclo se completava,
o povo se corrompia por caminhos ainda piores. Então, cada vez eles iam se afundando mais e mais. O que a gente vê aqui é que quando o povo era liderado por alguém que seguia os mandamentos de Deus, que estava de acordo com a vontade de Deus, o povo se voltava para Deus, o povo se aproximava de Deus. E eu vejo aqui que Deus está nos mostrando a importância de uma boa liderança, de um bom líder na nossa vida como cristão. Isso também não tira a possibilidade de, mesmo o povo sendo liderado, mesmo eles tendo uma liderança de acordo com a vontade de Deus, o povo não poderia se desviar dos caminhos, né? Tanto é que se a gente lembrar lá do tempo onde Moisés estava à frente do povo, várias vezes ele, por exemplo, ele ia no monte falar com Deus, quando ele voltava, o povo já tinha feito uma bagunça lá e feito bezerro de ouro e tudo mais, e estava uma loucura, né? Mas o que eu consigo ver aqui é que um povo que não tem uma boa liderança, ou não tem liderança nenhuma, está fadado então a se afastar de Deus, a se corromper por caminhos maus. Isso acontecia toda vez então que esse líder morria, o povo voltava a se afastar de Deus. O que o livro de Juízes traz aqui para nós também é uma clara referência à pessoa de Jesus. E é o que Jesus ia fazer lá na frente por nós. E com uma grande diferença que eu vejo aqui de Jesus para esses líderes, para esses juízes e líderes que o povo teve antes, é que Jesus é alguém eterno, né? Então a gente não tem a possibilidade de Jesus morrer e não estar mais aí para nos liderar, porque ele vive para sempre. Então esse ciclo que a gente vê no livro de Juízes, que a gente vê pelo povo hebreu, ele é muito parecido com o que a gente vive na nossa vida. A gente está lá, a gente aceitou a Cristo, né, como nosso Senhor, nosso Salvador. A gente está firme no nosso relacionamento com Deus, a gente está lendo a Bíblia, a gente faz devocional, a gente vai nas celebrações, na cela, a gente está ali buscando e tal, até que a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai nos deixando influenciar por coisas externas, né, por esses povos que estão ao nosso redor. Muitas vezes pode ser pelas algumas amizades, pode ser no trabalho, com relacionamentos no trabalho, o que a gente assiste, o que a gente pesquisa, o que a gente vê na internet. Todas essas coisas podem estar nos influenciando aos pouquinhos e vão nos afastando aos pouquinhos de Deus. E a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus, como o povo fez. O povo foi colocando outros deuses, né? Foi adorando a outros deuses no lugar de Deus. Até que Deus manda um libertador para a gente, né? Alguém que vai lá e nos acorda para a vida, nos dá aquele chacoalhão, e a gente então vê o que a gente está fazendo, né? Vê as coisas erradas que tem na nossa vida, e a gente então tenta corrigir aquilo e tenta voltar a se aproximar de Deus, né? Normalmente alguém da sua célula, o seu discipulador, né? Às vezes mesmo aqui na celebração, no momento de louvor, numa pregação, ou até mesmo alguém totalmente aleatório que de repente tu viu na rua, tu viu na farmácia, sei lá, e Deus pode usar qualquer um para falar com a gente, né? E a grande diferença, como a gente falou antes, é que os líderes do povo que o povo judeu tinha na época, com o líder que a gente tem hoje, que é o nosso líder Jesus, é que ele é eterno. Então a gente não tem essa preocupação de que a qualquer momento a gente pode ficar sem uma referência, sem alguém para a gente estar nos baseando. Então, assim como esse povo, como o povo de Israel, que depois que uma geração toda foi desobediente a Deus, a sua próxima geração não conheceu a Deus, não conhecia o que Deus tinha feito e já estava afastada de Deus. Assim a gente tem que refletir com as nossas ações, com as nossas atitudes hoje, porque a vida que a gente vive, se a gente viver uma vida hoje de desobediência a Deus, uma vida longe de Deus, isso vai afetar a vida das próximas gerações, a vida dos nossos filhos e netos, né? Então isso, muitas vezes a gente acha que vai causar alguma consequência somente para nós, né? Ou que não vai causar consequência nenhuma, mas a gente pode ver por esse texto que sim, a gente pode causar grandes estragos, né? E no meio desse ciclo
de desobediência e de libertação, como eu tenho me saído? Como você tem se saído nesse meio? Qual papel nessa história toda você tem feito? Quem você tem sido? A gente deve nos tornar filhos obedientes de Deus. Quando a gente está participando aqui das celebrações na igreja, agora a gente está participando via YouTube, né, cada um das suas casas, mas a gente pode lembrar de quando a gente ainda estava presente aqui todos os domingos. A gente precisa ser um filho obediente quando a gente vai participar da célula, quando a gente está atuando em algum ministério, ou servindo em alguma ação aqui da igreja, da mesma forma como a gente deve ser um filho obediente quando a gente está no nosso tempo sozinho, quando a gente não tem uma liderança física junto com a gente. Porque o que acontecia com Israel é que quando eles tinham um líder lá presente, quando eles tinham alguém de referência, eles se aproximavam de Deus, mas era só aquela pessoa morrer, era só eles ficar sem uma liderança que eles logo se voltavam contra Deus e se afastavam dos seus caminhos. E à medida que a gente vai se tornando esse filho obediente, alguém seguindo os mandamentos de Deus, ele vai poder nos usar como um libertador, como ele levantava aqueles juízes para o povo, né? Talvez a gente pode ser usado por Deus para agir na vida de uma pessoa, de alguém aqui da igreja, da nossa célula, que esteja precisando de ajuda, que esteja precisando ser salva, né? Abrir os olhos dessa pessoa para ela enxergar o que ela precisa mudar. Então, para terminar, eu quero orar aqui para a gente. Senhor, como a gente pode ver aqui nesse texto, o povo de Israel viveu esse ciclo, né, de desobediência e depois de libertação. E o meu desejo para a gente aqui é que a gente possa estar enxergando, Senhor, na nossa vida as áreas onde a gente tem sido desobedientes, as áreas onde a gente tem criado esses ídolos, tem adorado a esses outros deuses que não é Tu, Deus, e tem te tirado do primeiro lugar, tem te tirado do trono da nossa vida. Eu te agradeço também porque hoje a gente tem Jesus como nosso líder, como nosso libertador, o nosso salvador, e a gente sabe que Ele é eterno. E a gente não está com a possibilidade de ficar sem essa liderança, Deus. Mesmo que a gente possa talvez ter dificuldades na nossa igreja aqui, com falta de líderes ou com falta de discipulado, enfim, Deus, alguma carência que a gente tem aqui, a gente nunca vai ter a falta de um Jesus, de um Deus que é a nossa referência. Então, o meu desejo é que a gente possa estar enxergando essas coisas na nossa vida, essas áreas que a gente precisa mudar, que a gente precisa corrigir, para que a gente também possa ser usado por Ti, Deus, para ser um libertador, para estar ajudando a vida de um irmão que precisa, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.